Oi, 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 turma querida, tudo bem? Já estamos aqui na nossa aula número 4. Nosso quarto encontro aqui, virtual, por enquanto, temporariamente, nesse período de isolamento social, mas já a gente vai estar juntinho, né? No nosso palco, experimentando, inventando histórias, não é? Falando em inventar histórias, eu recebi os finais que vocês me mandaram da história das 4 estações. Suspense, ó. Tchananana! Foi muito legal, gente. Agora então, vamos pro nosso momento? Me comenta! Vai! Então, depois do sequestro de Perséfone, Enquanto todos procuravam Perséfone, ela estava lá, trancada no submundo, aterrorizada com todas aquelas almas que Hades tomava conta. Então ela, com muito sofrimento, Deméter pediu a Zeus para que fosse ao mundo inferior buscar sua filha, que ela estava sofrendo muito. E Zeus pensa, isso não pode continuar. O seu mensageiro, o deus Hermes, ir buscar Perséfone. Quando Zeus manda Hermes para o submundo, ele manda Hermes com a seguinte mensagem: se você não devolver Deméter, jogaremos uma maldição sobre o seu mundo. Hermes foi até lá e falou com Hades. Hades diz a Hermes que não vai mudar de ideia. Porque ele se sentia muito sozinho. E realmente, aquele lugar não era um dos melhores. Só tinham pessoas estranhas, o clima era estranho, lugares feios. Mas o que ninguém sabia é que os dois, Zeus e Hermes, iriam bolar um plano infalível para tirar Perséfone daquele cativeiro, né? Mas pro Hades, ele estava super confiante, queria vencer a guerrinha dele. Meu amor, não se trata de guerra ou de força, e sim inteligência, viu? Quando eles chegam, Deméter fala: Perséfone, vamos embora deste lugar. Mas Perséfone diz: Mãe, eu sei que Hades errou ao me raptar, mas foi porque Afrodite lançou uma flecha, a flecha de Eros. Então Zeus teve que tomar uma providência. ele joga um raio em Hades e Hades cai. Então, Hades chegou no acordo com Zeus. E aí Hermes aceitou, e aí criaram as estações do ano. Deu tudo certo, resgataram e ela viveu sã e salva. Então, pessoal, primeiro eu queria dizer que eu adorei o que vocês trouxeram. Queria dizer pra vocês que vocês fizeram um desafio, que quem foi lá parou pra contar uma história, a sua ideia, mas parou pra contar aquela história, ora narrando, contando a história, ora fazendo o personagem, fazendo a voz do personagem, que aceitou um grande desafio, porque não é simples, parece, mas não é tão simples assim. E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários como é que foi para vocês fazerem esse exercício. Quais dificuldades vocês sentiram, quais facilidades, como é que foi essa experiência de fazer esse exercício de contar uma história, só você aqui pra gente, sem contar com nada em volta, só você narrando e fazendo o personagem quando necessário, a voz dele, dando voz a esse personagem quando necessário. Me conta, porque foi um grande desafio, eu adorei que vocês aceitaram esse desafio. Outra coisa que eu preciso falar antes de fazer os comentários gerais é que não existe ideia ruim, gente. Existe ideia mal executada, existe ideia que a gente não confia, que a gente não acredita. Às vezes a gente tem uma ideia e acha que ela é quase óbvia, ela é meio boba, mas se você acredita naquela ideia e você investe nela e faz com vontade, ela acontece. Às vezes você tem uma ideia que você acha mirabolante, rocambolesca, incrível, mas faz ela de qualquer jeito, não dá muita atenção porque já acha que ela é incrível, ela não acontece. Então o que importa pra gente é que vocês peguem essas ideias que estão em movimento e deem forma para elas. Confiem, a cada dia a gente vê o desenvolvimento de vocês maravilhosos. Outra coisa importante, não existe certo, não existe errado, são ideias se movimentando. Como é que pode ter certo, como é que pode ter errado? Então a gente está aqui para comentar, apontar algumas coisas que foram bem bacanas que surgiram aqui.
tá bem? Nessas histórias que vocês contaram, Zeus, o grande poderoso Zeus, foi o campeão na resolução desse impasse. Se Hades devolve Perséfone, se Perséfone volta pra mãe ou não. E foi muito legal, porque aconteceram desde lutas e guerras entre Zeus e Hades, entre Zeus, Hermes e Hades contra Hades, entre Zeus, Hermes contra Hades, às vezes Hermes contra Hades, aconteceram acordos. Muitas vezes Perséfone resolveu o conflito, trazendo um acordo entre as partes, mas a maioria acreditou nessa volta dessa filha da Perséfone para sua mãe, Deméter, mesmo que por um período somente. Eu vi que algumas pessoas conheciam a história também. Muito interessante como é que vocês fizeram a relação das 4 estações com essas histórias. Apareceram coisas muito simbólicas, muito bonitas, como as 4 estações serem 4 filhos de Hades e Perséfone, bem diferentes uns dos outros, como sentimentos da Deméter com relação ao sumiço da filha, como a esperança, como a sua tristeza no inverno, a primavera ser a lembrança, o verão a compaixão, o outono a esperança. A maioria também entendeu que esse tempo que a Perséfone passou com Hades e que a terra não foi cultivada, fizeram a relação com o inverno, né? Onde as plantas não crescem, onde a terra está mais seca. Isso foi muito legal. Então foram motivações variadas, eu tô fazendo aqui um comentário geral, mas que eu adorei todos. E agora? Tá curioso para saber qual é o final de verdade, o final da história, o final do mito? Vamos lá? Lembrando que tanto o final oficial quanto o que vocês criaram, a gente poderia levar ao palco, poderia ensinar. Mas deixa de enrolação, né, Vivi? Conta logo esse final. Bom, vamos lá. Estão preparados? Simbora. Sob a ameaça de Zeus, Hades permite que Perséfone volte para sua mãe Deméter, mas com uma condição. Durante o tempo que Perséfone ficou no submundo, lá no reino de Hades, Perséfone comeu 6 sementes de romã. Cada semente representava um mês do ano que Perséfone teria que ficar com Hades. Ou seja, 6 meses a Perséfone ficava com Hades no submundo, no mundo subterrâneo, e os outros 6 meses Perséfone voltava para ficar com a sua mãe Deméter. Quando Perséfone subia para encontrar a sua mãe, as plantas voltavam a crescer. Deméter ficava feliz, as plantas voltavam a crescer, ela voltava a cuidar da terra. E isto culminava na primavera. Já os 6 meses que a Perséfone descia para encontrar com Hades, as plantas iam ressecando, caindo, com a tristeza de Deméter de ficar longe da filha, de não cultivar mais os campos, as terras, até cair totalmente as plantas, ressecar as plantas, o que culminava no que nós conhecemos como inverno. E assim nasceram as 4 estações do ano. Que tal? Gostaram? E aí, vocês se aproximaram? O que vocês acharam? Tô doido pra ouvir os comentários de vocês também. Bom, semana passada nós falamos um pouquinho sobre a origem do teatro, sobre a Grécia Antiga. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre outro momento muito importante para o teatro. Vamos falar sobre um autor que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês. William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Sim, são frases muito conhecidas de textos de Shakespeare. William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo, ator inglês que ficou muito conhecido pelas suas peças, pelas obras que ele escreveu. E ele é considerado até hoje um dos mais influentes dramaturgos da história da humanidade. Via? O que é isso? Dramaturgo, toda hora você repete dramaturgo. Não sei o que é isso não. Então, antes de continuar a trajetória deste dramaturgo inglês,
nós vamos explicar o que significa isso. Dramaturgo é uma pessoa que escreve peças de teatro. Na semana passada, vocês escreveram o final para uma peça. Vocês exercitaram a capacidade que vocês têm de escrever peças? Vocês foram dramaturgos? E o que Shakespeare trazia assim de tão de diferente? É que Shakespeare acabou rompendo com uma tradição que vinha lá da Grécia Antiga, que ou se escrevia tragédia ou se escrevia comédia. Ele, e junto com alguns autores da época dele, que a gente chama de teatro elisabetano, começaram a escrever misturando os dois gêneros, misturando tragédia com comédia, fazendo uma junção. Ele usava muito da ironia, outra palavra boa pra gente conhecer, né? Dizer algo ou alguma coisa parecendo que não está dizendo aquilo, mas está dizendo aquilo, né? Que tem um disfarce da forma como a gente está falando. Shakespeare entendia que tragédia e comédia estão presentes na vida, que elas andam juntas. O que vocês acham? Vocês concordam com Shakespeare? Agora, uma curiosidade sobre Shakespeare. Shakespeare, ele era um inventor de palavras. Ele construía palavras. Se tinha ele queria usar uma palavra, aquela palavra não existia, ele inventava. E a gente chama isso, anotem aí, de neologismo. Neologismo. O que é um neologismo? É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Pode ser fruto de um comportamento espontâneo, próprio do ser humano e da linguagem, ou artificial para fins pejorativos ou não. O que é um neologismo nos nossos dias de hoje? Eu posso dizer assim para vocês, não sabem? Então dá uma gugada. O que é isso? Gugada, ir lá no Google. Essa palavra existe no nosso vocabulário, mas a gente criou. Vem uma nova língua, a internetês. Acabei de inventar. É a língua da internet. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Embora essas palavras que eu tenho falado aqui, gugar e internetês, não existirem. Shakespeare era mestre nisso, gente. E qual é a grande diferença entre o teatro grego e o teatro de Shakespeare? No teatro grego, os homens eles eram comandados pelos deuses, pelo destino. Já em Shakespeare, os homens são comandados pela própria vontade. O seu destino é escrito pelo próprio homem. Ele traz uma grande reflexão do ser humano, das suas motivações, das suas reflexões. Então, é por isso que hoje, até hoje, Shakespeare é extremamente atual. E existem várias adaptações das suas peças, elas continuam sendo montadas por aí, com várias adaptações, sendo montadas de várias formas diferentes, com vários olhares diferentes. Alguém que já ouviu falar na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, foi uma história de amor que percorreu, olha, quantos séculos e é montada até hoje. Aquela frase que eu falei lá no início, ser ou não ser, eis a questão. Vocês já ouviram falar, não já? Vem de uma peça chamada Hamlet, de Shakespeare. Há algo de podre no reino da Dinamarca, que foi outro que eu falei, e tem muitos outros. Rei Lear, Ricardo III, enfim, acho uma ótima ideia vocês darem uma procurada também nesses textos para vocês estudarem um pouquinho sobre eles. Frases ditas pelos personagens de Shakespeare nas suas peças, elas são ditas até hoje. Vou trazer para vocês aqui uma listinha. O amor é cego. Até tu, Brutus. Meu reino por um cavalo. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Isso parece grego para mim. Nem tudo que reluz é ouro. Colocar o carro na frente dos bois. O que não tem remédio, remediado está. Ih, fulano tá mais pra lá que pra cá. Estou sem pregar os olhos. Dias melhores virão. Você já ouviu alguma dessas frases? Em que situação? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma pesquisa aí, vai escolher uma dessas frases aqui que a gente listou e você vai mandar um videozinho de 1 minuto no máximo com uma cena que você esteja usando uma dessas frases no contexto certo. Quando que ela é usada, tá bem? Lembrando que ela tem que ter um início, um meio e um fim, a sua ceninha. E que ela deve ser entregue até terça-feira
às 18 horas para dar tempo da gente comentar. Então hoje a gente fica. Então hoje a gente fica por aqui, certos que já já a gente se encontra, que dias melhores virão, como diria Shakespeare, e que amanhã é um novo dia. Amanhã será um novo dia da mais louca alegria que se possa imaginar.